Gente, hoje, dia 7 de maio, já choveu do dia 1 até o dia 7, 45% do volume de chuvas que era esperado para o mês inteiro. Então, a gente está percebendo aí a força da água, né? A quantidade. Para você ter noção, choveu praticamente metade do que a gente esperava para todo o mês de maio. E hoje ainda é dia 7. Vamos ao vivo, então, lá para a sede da Defesa Civil de Maceió, para saber como eles têm atuado, né? Qual é o nível de preocupação desse momento. Quem está no local é o Ivan. O Ivan Lemos, houve mais registro de deslizamentos aqui na nossa capital? Mais de 10, né? 14 já tinham sido registrados em Maceió durante até o fim da tarde. Quais são os novos números, Ivan? Bia, o número de deslizamentos se manteve. São 14 deslizamentos de terra até agora, né, de ontem para cá. Só que o número de ocorrências pela Defesa Civil aumentou. A Mônica tinha dito aí 20 ocorrências, agora já são 41. A maior parte dessas ocorrências no Benedito Bentes, Chã da Jaqueira, Cruz das Almas e Jacintinho. Até o momento, 2 famílias, total de 5 pessoas, estão desabrigadas. Sobre essas ocorrências, essa chuva que cai em Maceió e em todo o estado praticamente de ontem para cá. Vou conversar agora com o meteorologista da Defesa Civil de Maceió, Hugo Carvalho, para dar o panorama aqui da capital para a gente. Hugo, boa noite. 14 deslizamentos de terra. Algum desses deslizamentos teve mais gravidade? Como está a situação nesse momento? Boa noite. Sobre a questão dos deslizamentos, a gente vem percebendo em alguns pontos já pré-mapeados pela Defesa Civil, que seriam pontos suscetíveis aos deslizamentos. Então, a gente percebeu que esses deslizamentos ocorreram de fato por conta da chuva, né, que desde ontem vem chovendo, aí cerca de 136 milímetros em 24 horas, né, como foi dito anteriormente, 45% do que é esperado para o mês de maio, né? Então, assim, de fato, a gente percebeu esses eventos de deslizamento de massa. Só que, antes de tudo isso acontecer, a gente tinha enviado um alerta para a população, enviando esse alerta dizendo que poderia acontecer esse deslizamento de massa que, de fato, aconteceu, né? Então, a gente percebeu esses deslizamentos e nossas equipes prontamente foram atender. Esse caso do Jacintinho foi um exemplo disso, que o morador já sabia, já tinha sido orientado pela Defesa Civil, deixou a casa, mas outras 2 casas foram atingidas ali e os moradores também já tinham saído. Então é importante que o morador entenda o risco para sair de casa em caso de ameaça. Isso, interessante isso, que a população entenda que a Defesa Civil não faz nada arbitrário nem aleatório, tudo com base em dados científicos, né? Então, a gente percebeu a chuva, a gente tinha a previsão da chuva, né? Prontamente enviou esse alerta, com a possibilidade de deslizamento, e de fato ocorreu o deslizamento. Só que a gente informou a população que procurasse uma área segura, né, que a gente percebe que é uma área de risco, onde tem o possível deslizamento, e procurasse uma área segura. E de fato foi o que aconteceu na questão desses deslizamentos. A população procurou uma área segura e aí a gente não teve vítimas, né, com este deslizamento. Dessas 41 ocorrências de ontem para cá, 14 foram deslizamentos, as outras foram referentes aqui. Relacionados aos problemas comuns de defesa civil, problemas estruturais, né? Ou seja, pedidos de colocação de lona, que é aquele trabalho paliativo que a gente faz nas encostas, né, nos taludes, né? Problemas de infiltração em residência, ou seja, dos mais diversos problemas que a gente percebe aí na nossa capital. Está vendo que a chuva desde ontem, no início da tarde, cai insistentemente, se parou muito pouco, né, de ontem para hoje, que a gente percebe estando na rua. Qual a previsão a partir de agora? Isso, a gente tinha essa previsão, esse prognóstico da chuva para hoje desde a semana passada, que moldou as nossas atitudes aqui, as nossas operações aqui dentro da Defesa Civil. E o que a gente tem daqui para frente, né? Amanhã o dia tende algumas pancadas de chuva, né, isoladas, mais distribuídas em toda a região, né? E ao longo dos dias a gente vem percebendo isso, porque de fato começamos o período chuvoso, então as previsões de chuvas vão ser mais frequentes. Agora, para o final de semana, a gente já percebe uma abertura do sol, aquele sol entre nuvens, né? Mas assim, a gente segue acompanhando e atualizando esses prognósticos, essas previsões de chuva. Então amanhã pode ser que seja um pouco menos, mas ainda assim há risco para essas pessoas que vivem em áreas de encostas, porque o solo está muito encharcado. Exatamente, o solo está muito encharcado. Então, assim, 135 milímetros de chuva em 24 horas é um valor consideravelmente alto, né, que deixa de fato o solo encharcado. Quando enviamos o alerta sobre os possíveis deslizamentos, é que há um limiar em que a gente acredita que os deslizamentos podem ser deflagrados. Então, com base nesses milímetros é que a gente toma as medidas e ações aqui da Defesa Civil.
Em muitos casos de tragédias que acontecem pelo Brasil, a gente observa que tem muita gente que quando abre o sol, depois dessa chuva intensa, às vezes relaxa, às vezes acha que não há risco. Mas o solo ainda fica muito encharcado, ainda há risco mesmo depois do sol? Isso, exatamente. O exemplo de hoje, a gente teve aí uma manhã bastante chuvosa, ali por volta da meio-dia até umas 2, 3 da tarde, abriu aquele sol tímido, mas depois voltou a chover. E não era o momento de baixar a guarda e nem baixamos a guarda, entendeu? Então a gente seguiu no nível operacional de alerta por conta de toda essa chuva que já caiu na capital e essa previsão de possibilidade de pancadas aí ao longo dos próximos dias. Hoje, Maceió está em situação de alerta. Esse alerta vale até quando? Isso. A Defesa Civil trabalha com 5 níveis operacionais, que vai de normalidade até o alerta máximo. Estamos em nível de alerta, né? Até a gente, da mesma forma que a gente sobe dos níveis operacionais de normalidade, observação, a gente também consegue regredir. De que forma a gente consegue regredir? À medida que não vai chovendo, esses milímetros acumulados em 24 horas vão baixando, não há previsão de chuva, a gente vai regredindo esses níveis operacionais. Por enquanto, permanecemos em alerta até o fim do dia, né? A gente precisa ver como vai ser o dia amanhã, com base nas nossas previsões, nos nossos prognósticos, e daí a gente altera esse nível operacional. Você citou muito bem no começo que as pessoas receberam esses alertas no celular, quem está em casa recebeu esse alerta. Como quem ainda não está cadastrado nesse alerta que a Defesa Civil envia, como essa pessoa deve fazer? É importante que fiquem atentos a esses alertas da Defesa Civil e como as pessoas podem se cadastrar para receber esses alertas, enviando o seu CEP, né, para o número 40199 através de um SMS. É gratuito, não paga, então você fica apto a receber os alertas da Defesa Civil no seu smartphone. E aí, no caso, se estiver numa situação de risco, perceber qualquer anormalidade, aquela situação que vocês sempre orientam, ligar para o telefone de Defesa Civil. Não hesitar em ligar 199, que é o número da Defesa Civil, que as equipes estão em campo, estão aqui concentradas para atender qualquer problemática da nossa região. Hugo, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, como o Hugo orientou aí, telefone 199 da Defesa Civil em qualquer situação de anormalidade e também para se cadastrar, para receber o alerta da Defesa Civil, seja aqui em qualquer cidade que você esteja, 40199. É só mandar o CEP ali para o 40199 que você vai receber o alerta em casos de chuva, em casos de alertas mesmo, de perigo por causa dessa chuva. Eu volto com você, Bia.